O cenário político brasileiro, durante muitos anos, vem sendo composto por políticos vis, inescrupulosos, ardis e corruptos. Estes mesmos políticos, bem alinhados sorrateiramente nos bastidores, agora planejam uma dita solução aos problemas vigorantes que eles e o atual sistema trouxeram. O plano é emplacar no Brasil o secundário parlamentarismo, o republicano ou o semiparlamentarismo republicano, também chamado de semipresidencialismo. Nesse caso, temos que ir na contramão de suas tramas e pedir o parlamentarismo primário, original, ou seja, o parlamentarismo monárquico constitucional. De fato, os problemas que vivenciamos no país hoje são resultados das ações danosas dos políticos e também da maneira de governança do nosso país, a República. Esta veio em 1889 através de um golpe contra a vontade esmagadora da população e tem se mostrada aliada dos maus políticos, sendo geradora de crises, instabilidade, ingovernabilidade, insegurança, desperdícios, atrasos, entre vários outros. Você já se perguntou por que eles não pensaram ou não quiseram pensar no parlamentarismo monárquico constitucional? Ora, a República foi feita para que grupos tivessem vantagens. Os grupos de Minas, os grupos de São Paulo. Aliás, até hoje é assim. Então veja, algo feito para fins de proveitos próprios nunca daria certo. O espírito da República é esse, e a grande verdade é que eles sabem que com ela eles pintam, bordam e dançam. O motivo da dança era a absolvição de um deputado acusado de receber dinheiro ilegal. A meu ver, a grande chance quem tem é correr com aquele semi-parlamentarismo, com o paralelo, um porta com o impeachment do lado, sem parlamentarismo do outro. Até se não dá em nada, Dá no impeachment. Mas o sem-parlamentarismo já é plano A e B. O sem-parlamentarismo já gera para a sociedade essa expectativa de um dólar cair 2 semanas só por causa dessa expectativa. Então você faz isso errado. E no bolo do sem-parlamentarismo, fazer uma ampla negociação, Reapareceu a proposta do semipresidencialismo. Nos últimos tempos, assim, ela vai e volta, vai e volta. Ninguém conhece, ninguém sabe, mas aquela elite terrível da demoníaca Praça dos Três Poderes recolocou a proposta como a solução para a crise política que o Brasil vive, a crise mais grave, mais longa e mais profunda da história do Brasil republicano. Mas no que consiste a proposta? Houve alguma consulta popular? Nenhuma. O que eles estão tentando criar é um sistema semelhante ao da França, pela Constituição de 1958, a Constituição da Quinta República Francesa, né, que criou esse formato que você tem a eleição direta de presidente para presidente e o governo é feito pelo primeiro-ministro, também da coligação que tem maioria na Câmara dos Deputados. E o presidente da República, cabe alguns assuntos a ele, como, por exemplo, a política externa, controle das Forças Armadas, e o conjunto das atividades do governo fica com o primeiro-ministro. Ele pode, em certas circunstâncias, pedir a demissão do ministro, há uma série de condicionantes e tal. Porém, seria, grosso modo, uma mistura entre presidencialismo e parlamentarismo. No caso francês, foi adotada uma crise terrível da década de 50, em plena guerra da Argélia, né? E o fracasso da República Parlamentarista, a Quarta República Francesa tal. Esse modelo foi adotado em Portugal, depois da queda do salazarismo, com a nova Constituição portuguesa e a primeira eleição direta que venceu o general Ramalho Eanes tal. E adotar isso no Brasil agora, sem uma ampla discussão política, né, em várias instâncias, não só no Congresso Nacional, e nesse conluio perigoso para a cidadania feita na Praça dos Três Poderes, é um golpe, claramente é um golpe. Assim como as tentativas de parlamentarismo, que vez ou outra tramita na Câmara dos Deputados, o parlamentarismo também é o golpe. Então, vez por outra, eles ficam tirando alguma solução mágica para a crise política. Não se resolve a crise com remendos, se resolve de forma estrutural. E essa é a questão central. Essa república daí já deu o que tinha de dar. Não tem condições de reformá-la.
A atual crise política e econômica do país levou o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, a afirmar que era hora do Brasil discutir a implantação do parlamentarismo, mas há quem conteste a possibilidade de adoção desse sistema. Para que nós possamos pensar essa possibilidade, no mínimo, um novo plebiscito. O Brasil já experimentou o parlamentarismo por 2 vezes. A primeira ainda durante o segundo reinado. O Brasil teve o período mais estável de parlamentarismo. Foram os 42 anos de parlamentarismo monárquico. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Villa, como o povo brasileiro é assaltado, né? Existiu algum período na história onde não ocorreu corrupção? Conforme o Estado cresceu, o tamanho do Estado, e imediatamente você teve a corrupção como irmã do Estado. Tal. O Estado cresce a partir de 1930, né? Com a Revolução em 30. Mas se você retroagir um pouco na história, você pode dizer que durante o segundo reinado, entre 1840 e 1889, portanto 49 anos, quase meio século, são raríssimos casos de corrupção durante o reinado de Dom Pedro II. Eu me lembro de duas acusações, duas em 49 anos, e que foram os acusados devidamente processados e severamente punidos, tal. Um, inclusive, fugiu do Brasil, só voltou depois com a República, tal. Foi nomeado depois delegado da República para tratar de assuntos financeiros na Inglaterra, era um falsário, que tinha falsificado a assinatura do Conselheiro Carrão, que era ministro do Império naquele momento. Isso foi em 1864, por ali, na década de 60 do século XIX. Corrupção sempre teve, aí vem todas as justificativas. Isso eu discordo radicalmente. Primeiro, corrupção sempre teve, está errado historicamente. Eu queria que alguém me apontasse o envolvimento do chefe de Estado Pedro II entre 1840 e 1889, quase meio século em corrupção. Tem algum caso? Não tem nenhum. Na República Velha, entre 1889 e 1930, quantos casos de corrupção ocorreram? E vamos seguindo. O fenômeno da corrupção nessas proporções, ele é recente. Não é que ele está na Carta do Peru Vaz Caminha, lá em 1500. Isso é errado. Isso não se sustenta. Portanto, não é que é como se fosse um DNA do Estado brasileiro ser corrupto. Não é verdade. Esse é um fenômeno, triste fenômeno, recente. A segunda foi em 1961, após o presidente Jânio Quadros renunciar e o Congresso aplicar um golpe branco para o vice João Goulart não assumir a presidência com amplos poderes. O presidente da Câmara dos Deputados vem sendo acusado de lutar pela volta do parlamentarismo por interesse pessoal e não do bem comum. Esse senhor, ele tem dado golpes e mais golpes. Basta ver o que foi a votação do financiamento privado de campanha, que votou numa noite, na outra noite ele colocou a mesma matéria em votação. Será que há possibilidade de entrarmos nessa discussão também? Eu acho que é possível. Como você acabou de dizer, há muitos agentes políticos que são parlamentaristas, né? Você pode discutir uma reforma política, quem sabe para aplicar em 2018, ou quem sabe até em 2022, não é? Você pode discutir esse tema. Eu defendi, junto com o Collor, o Fernando Henrique, muita gente, na época da Constituinte, um parlamentarismo. Na verdade, está na origem do PSDB. Quando nós criamos o partido, essa era a perspectiva. Muito atacado, muito abesquinhado. Quem é que eles indicaram? Santiago Dantas. Era a grande figura. Mesmo assim, o parlamentarismo fracassou. A UDN, que era atrasada, digamos, reacionária, indicou Gabriel Passos e Virgílio Távora. Quer dizer, é uma... Mas mesmo assim, o parlamentarismo foi para o espaço. Eu acho que a questão é perguntar que tipo de parlamentarismo. E principalmente, sem a consulta popular. A consulta popular é essencial, senão é golpe. O único país razoavelmente bem administrado no mundo, com um sistema presidencialista, grande país, são os Estados Unidos. Os demais países respeitáveis são países parlamentaristas.
seja o republicanismo parlamentarista, seja as monarquias parlamentaristas. Um breve comentário para os defensores de parlamentarismo no Brasil. A Itália está há cerca de 2 meses sem governo. Sem governo. Não tem governo. Porque houve um fracionamento no processo eleitoral, nenhum teve uma maioria confortável, não conseguiram estabelecer as alianças. E olha o gabinete que está sendo formado com um professor que não tem qualquer militância política e com partidos que são opostos. A Liga, a antiga Liga Norte, de extrema-direita, e os 5 Estrelas, fundada por um comediante, Beppe Grillo, que é um movimento, é um partido antissistema. Então são quase que extremos que vão formar o gabinete. Vai ter vida longa? Dificilmente. O meu professor defendia que o parlamentarismo só funciona em monarquia. Aí ele funciona. Porque o rei não muda toda hora, o rei é constante, eterno. Vai mudar o primeiro-ministro. Na monarquia funciona. Senhor presidente, no último dia 25, quinta-feira passada, apresentei nesse plenário a relação de proposições legislativas selecionadas pelo Bloco União e Força para incorporação ao rol de matérias prioritárias a serem deliberadas pelo Senado Federal em 2016, conforme solicitado pelo presidente desta Casa, senador Renan Calheiros. Ao todo foram 12 proposições, entre projetos de lei e propostas de emenda à Constituição. Dentre elas, destaco a PEC número 32 de 2015, da qual sou o primeiro subscritor, que institui o sistema parlamentar de governo, o parlamentarismo. Nós devemos caminhar para o parlamentarismo. Diga-se que no parlamentarismo você pode ter presidente. Na Constituinte tinha sido aprovado o sistema parlamentarista, mas aí conflagrou com o governo Sarney, porque o Sarney era parlamentarista, mas queria ter 5 anos de mandato, não houve acordo, e aí derrubaram todo o relatório preliminar da sistematização que havia na Constituinte, e junto o parlamentarismo. O que aconteceu em 93? Alguém teve uma ideia, foi o Zé Richa, que era senador, de marcar um plebiscito. Aproveitou-se um outro artigo que falava de monarquia lá para enfiar isso. Falava de monarquia lá para enfiar isso. Falava de monarquia lá para enfiar isso. 5 anos depois, ou dentro desse período, se fez o plebiscito. Aí o Lula, o PT, que era parlamentarista, achava que o Lula ia se eleger presidente, ficou contra. Agora, isso já faz 20 e tantos anos. Não há problema nenhum em você refazer a proposta numa situação em que vai ser muito mais plausível. Como é que seria feito? Não, você aprova um projeto neste ano, para valer a partir das eleições de 18 e, portanto, a partir de 2019. E até lá você faz um esquema de transição. Mas em alguma hora faz um referendo, um plebiscito? Se julgar, se o STF, se julgar indispensável, pode ser. Mudança de verdade e terror para os políticos bandidos só com o parlamentarismo monárquico constitucional. Opção nem de longe cogitada por eles. O que querem é emplacar de qualquer forma uma das 2 formas de parlamentarismos com república. Vinde, filhos brasileiros, não fujais da luta. Vamos lutar pelo parlamentarismo original, coroando assim a democracia, para que tenhamos um Brasil decente, respeitado e justo. Estude sobre a monarquia, mas nas bibliotecas, e busquem historiadores de bagagem, e não os livros das últimas décadas do MEC. Assim terão a verdade sobre o tema. Idealização. Grupo de ex-membros do MBL, grupo de membros do Avança Brasil, grupo de membros dos Revoltados Online, grupo de membros brasileiros conscientes e de bem, Juventude Pedetista, grupo dos 1000 filiados PSL, grupo dos membros do Vem Pras Ruas, grupo de membros do MBC, grupo de operadores do direito, monarquistas sem grupos formais, grupo de professores, grupo de jornalistas, grupo de membros conservadores e liberais unidos pelo Brasil, grupo de cientistas políticos, grupo de historiadores, jovens católicos, jovens adventistas e jovens batistas. Em breve, esperamos nos mobilizar em manifestação nacional como forma de alerta e conscientização. Aguardem e entrem na luta pelo parlamentarismo monárquico e vamos ajudar o Brasil a sair desse lamaçal republicano.